Amados e amadas, bom dia. Estamos aqui para gravar um vídeo para vocês, para a nossa aula que nós vamos trabalhar amanhã. Esse vídeo ele deve ser partilhado porque o meu celular não comporta um número muito grande, um tempo muito grande para enviar para vocês, tá? Mas ele será sequenciado. Foi enviado para vocês uns slides onde a gente faz uma revisão rápida da responsabilidade civil do Estado. Nós já vimos a responsabilidade civil do Poder Legislativo, do Poder Judiciário e ressaltando mais agora do Poder Executivo. A regra geral é que a responsabilidade ela é objetiva, né, baseada no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, tá? Então, no caso de ação, no caso de omissão, ela é subjetiva, tá certo? Então, eu trago para vocês aí um quadro que eu obtive do site Aprendendo Estudo e Direito, que eu achei bem interessante, onde aí ele coloca a questão da culpa, do risco administrativo, da culpa administrativa e do risco integral. Então ele deixa claro que no caso do risco administrativo, a responsabilidade é objetiva. No caso da culpa administrativa, que é pela falta do serviço, ou como disse lá no francês, no faute de service, certo? Ela é subjetiva no caso de omissão, atos omissivos. E do risco integral, principalmente em relação aos danos ambientais, tá? Isso aí é apenas um resumo. Maria Helena mesmo Diniz, ela diz que requer tão somente a prova do dano e o agente. Se a gente tem a prova, tem que o dano ocorreu e tem um agente, você tem um nexo de causalidade. Portanto, ela está dizendo que a responsabilidade é objetiva, mas deixando claro que isso é no caso de ação. No caso de omissão, ela é subjetiva, tá? Apresento ainda aí o artigo 5º da Constituição, inciso 75, que diz que o Estado indenizará o condenado por erro judicial. Isso nós já falamos em relação à responsabilidade civil do Poder Judiciário, tá? Então nós vamos aí mais para adiante, eu mostro aí uma ementa que trata disso, certo? Do direito de regresso, aí no slide 8, né? Quando ele diz que, no parágrafo 6, que o Estado tem o direito de regressar contra o funcionário que cometeu aquele dano, tá? E aqui Caio Mário ele diz exatamente isso. O Estado responde sempre perante a vítima, independente da culpa do servidor. Este, entretanto, responde perante o Estado, em se provando que procedeu culposa ou dolosamente. Ou seja, a culpa do Estado em relação à vítima, ela é sempre objetiva. O Estado é obrigado a indenizar independente de culpa. Mas para entrar com ação de regresso em relação ao Estado e o funcionário, ele vai ter que ver se houve culpa. Então a relação aí é objetiva, é subjetiva, tá? Apresenta aí um quadro resumo, certo? Da responsabilidade civil do Estado também, para reforçar o que vocês estão vendo. E a partir daí nós vamos começar a trabalhar agora com a responsabilidade civil do profissional liberal, que nós vamos ver que ela tem fundamento no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, no parágrafo 4º, quando ele diz que na regra geral da responsabilidade pela prestação do serviço na relação de consumo, ela é objetiva. Mas esse parágrafo 4º do artigo 14, ele faz uma exceção, ele diz que no caso do profissional liberal, ele é subjetivo, é baseada na culpa, tá? Mais adiante, a doutrina vai trazer para a gente duas vertentes que norteiam tudo isso, em relação à obrigação. Ele vai dizer que a gente precisa identificar se a obrigação for de meio, a responsabilidade será sempre subjetiva. Se a obrigação for de resultado, a responsabilidade será sempre objetiva, tá? Então nós vamos ver aqui, principalmente dando ênfase à responsabilidade civil do médico, a responsabilidade civil do advogado e no final eu vou apresentar a responsabilidade civil também do contador e do engenheiro através de alguns julgados, tá? Então nós vamos dar uma pausa para gravar o próximo vídeo e dar a sequência. Portanto, continuando aqui no slide 9, 10 agora, ele diz responsabilidade civil profissional. Então, artigo 14 que eu falei do Código de Defesa do Consumidor, ele diz no caput que o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa. Mas no parágrafo 4º ele diz que a responsabilidade pessoal
dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa, tá? Aí quando se fala da natureza jurídica da responsabilidade civil do profissional, aí no slide 12, ele vai dizer que em regra tem uma responsabilidade civil de natureza contratual. Lembra que a gente estudou isso lá no início, falava da responsabilidade civil contratual e extracontratual. A contratual que nasce de um contrato, que é o que geralmente ocorre com os profissionais liberais, quando você contrata o serviço dele, tá? Então ele traz as duas vertentes. A obrigação de meio, onde o devedor se obriga a empreender a sua atividade sem garantir o resultado esperado. E a obrigação de resultado, onde o devedor se obriga não apenas a empreender sua atividade, mas principalmente a produzir o resultado desejado. Como no caso do contrato de transporte, no caso, por exemplo, do médico cirurgião plástico, quando ele trata da cirurgia estética, onde ele garante o resultado, a obrigação dele é de natureza de meio, de resultado, e aí ela é objetiva, tá certo? Aqui Maria Helena Diniz traz exatamente isso no slide 13. Ele diz que é controvertida a natureza jurídica da responsabilidade profissional. Alguns autores classificam como contratual e dependem das circunstâncias como extracontratual. Devemos compreender a obrigação de meio e a obrigação de resultado. No entanto, a autora afirma que os profissionais são prestadores de serviço e a natureza jurídica é contratual, tá? E aí Maria Helena Diniz vai tratar exatamente disso, tá certo? Mais um slide que eu apresenta um julgado bem interessante no verso 15, que deve ser observado, né? Quando ele diz aqui no item 3, ó, não fica caracterizado defeito na prestação de serviço por parte do gestor do negócio, o qual, não obstante remunerado para investir para providenciar as aplicações mais rentáveis, não assumiu a obrigação de resultado, vinculando-se ao lucro certo, mas a obrigação de meio. Então, se a obrigação é de meio, a responsabilidade é de natureza subjetiva e teria que provar a culpa. Se ela é de resultado, a obrigação é objetiva, tá? Apresenta ainda mais um slide e trago aí no slide 17 algumas observações importantes. Primeiro, no caso da cirurgia plástica estética, teremos a obrigação de resultado. No caso da cirurgia plástica reparadora, a obrigação é de meio, tá? Mas em ambos os casos, a obrigação de meio e de resultado, ele diz que ela é subjetiva, mas no caso da de resultado, ele aponta para a subjetiva fazendo a inversão do ônus da prova. Então a maioria já trabalha como sendo ela objetiva. E aí ele diz que a responsabilidade do intermediador da mão de obra é sempre objetiva. No caso do hospital, ele age como se fosse aquela obrigação que surge lá no artigo 932, que trata do empregador, certo? A responsabilidade do hospital ela é objetiva, enquanto a do médico é subjetiva, se for de meio, tá? O artigo 927 vai tratar disso, que é a fundamentação jurídica. E aí chama a atenção dos artigos, no caso do médico, 948, 949, 950, que trata no caso do dano, que tenha um homicídio, que tenha morte, que tenha, por exemplo, lesão, que haja incapacidade para o problema, tá? Ele traz isso no caso da responsabilidade civil do médico, no artigo 941, dizendo que deve ser observado o que está incerto nas normas do 948, 949, 950, que diz que aplica-se ao caso de indenização devido por aquele que no exercício da atividade profissional, por negligência, imprudência ou imperícia, causa a morte ao paciente. Então veja que ele está falando de culpa, caso de negligência, imprudência ou imperícia, tá? Aí apresento mais alguns julgados que vocês devem observar e nós vamos mais adiante, tá? Para o slide 25. Mais uma vez eu vou dar uma pausa para voltar logo mais. Finalizando então o nosso trabalho em relação à responsabilidade civil, eu chamo a atenção para o slide número 27, que trata da responsabilidade civil do advogado, onde ele vai buscar no Estatuto do Advogado, no artigo 32, que diz que o advogado é responsável pelos atos no exercício profissional praticar com dolo ou culpa. Ela também é uma responsabilidade civil baseada na obrigação de meio, tá? Faça aí um comparativo, apresento para vocês sobre a responsabilidade civil com base no Código de Defesa do Consumidor do engenheiro. Se o engenheiro é empregado de uma empresa ou se ele é autônomo.
Se ele é empregado de empresa, a regra é a do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade é objetiva. Se ele é autônomo, é subjetiva. Pelo fato do produto, baseado no artigo de 12 a 14 do Código de Defesa do Consumidor, ou do serviço, que vai do 17 ao 20. Tá? E como profissional liberal, a base dele é o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, parágrafo 4º, e é baseado mediante a comprovação de culpa. Tá? E por fim eu apresento aí uma jurisprudência bastante interessante sobre a responsabilidade subjetiva, no caso do profissional liberal. Portanto, é isso. Eu gostaria que vocês dessem uma olhada no material enviado e a gente vai fazer um chat hoje para que a gente possa finalizar. Muito obrigado, bom dia.